Antes de continuar, pare por 2 segundos, respire. Agora me responde, com total honestidade, sem mentir para você mesmo. Você está vivendo a vida que imaginava ou apenas se adaptou à vida que está levando? Porque existe uma diferença enorme entre aceitar a realidade e desistir silenciosamente dos próprios sonhos e objetivos. Às vezes, a gente não percebe quando isso começa a acontecer. Não existe um dia específico em que você acorda e diz: pronto, agora vou ser menor do que eu poderia ser. Isso acontece devagar, em silêncio, enquanto você continua indo trabalhar em um lugar que não gosta, pagando contas, conversando com as mesmas pessoas, vivendo os mesmos dias. E sabe o que é pior? Você está aceitando isso. Olá, eu sou o lobo. Não porque eu seja melhor do que você, mas porque eu aprendi a observar, e depois de observar por tempo suficiente, você começa a perceber alguns padrões. Pessoas inteligentes vivendo abaixo do que poderiam, pessoas capazes se contentando com pouco, pessoas com potencial gigante, presas em rotinas pequenas. E quase nunca o problema é falta de talento. O problema é o lugar onde elas estão vivendo por tempo demais. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém gosta de encarar. Você não se torna aquilo que quer, você se torna aquilo que é normal ao seu redor. O ser humano é uma criatura de adaptações e hábitos. Você sempre vai acabar se tornando o que você vive e com quem vive. Você acaba falando como as pessoas ao seu redor falam, pensando como elas pensam sobre dinheiro, encarando o trabalho do mesmo jeito que elas encaram, lidando com problemas do jeito que elas lidam. E no começo isso parece estranho, mas depois você se acostuma e quando menos percebe, aquilo já virou você. Talvez você já tenha sentido isso quando era mais jovem. Você começa com vontade de crescer, fala de projetos, de aprender mais, de ganhar mais, de mudar de vida e escuta respostas como: isso é muito difícil, ninguém consegue, você está sonhando demais, melhor não arriscar, fica quieto, já está bom assim. No início você argumenta, depois você explica, depois você cansa e um dia você não fala mais nada. Você começa a guardar seus sonhos no mesmo lugar onde guarda coisas que não pretende usar tão cedo. O ambiente não te destrói com violência, ele não te empurra de um penhasco. Sabe como o ambiente te quebra sem você perceber? Ele te ensina a caminhar em círculos e chamar isso de segurança. Ele te mostra pessoas frustradas e chama isso de normal. Ele te apresenta vidas pequenas e chama isso de maturidade. Aos poucos, você vai ajustando seus desejos para caber no espaço onde está, até que seus sonhos ficam do tamanho do lugar e não o contrário. Agora, eu quero que você faça algo desconfortável. Pensa nas 5 pessoas com quem você mais convive, as que mais influenciam seus pensamentos, suas conversas, suas decisões. Como elas falam sobre dinheiro? Elas falam sobre construir alguma coisa ou apenas sobre sobreviver? Como elas falam sobre trabalho? Como um meio de crescimento ou como uma tortura inevitável? Como elas falam sobre o futuro? Elas falam mais sobre doenças ou bem-estar? Agora seja honesto. Se você continuar absorvendo exatamente essas ideias, esse nível de ambição, quem você será daqui pra frente? Muita gente percebe tudo isso cedo, mas não muda. Porque mudar de ambiente dói. Dói ser o mais ignorante da sala. Dói ser o que ganha menos. Dói ser o que ainda estou aprendendo. Dói não ser compreendido. Dói ser criticado. Dói decepcionar. Então a pessoa faz um acordo silencioso com a própria consciência. Eu fico aqui, mas paro de querer tanto. E chama isso de paz. E veja bem, o rebanho não te odeia. Ele só precisa que você não mude. Porque quando alguém cresce, ele se torna um espelho. E espelhos incomodam quem passou a vida inteira evitando se olhar. Ser lobo não é ser arrogante e nem humilhar. Não é se achar superior. Ser lobo é assumir a responsabilidade radical pela própria vida. É entender que conforto demais cobra um preço invisível. O preço de se tornar alguém que você não respeita. É escolher o desconforto consciente hoje para não carregar arrependimento silencioso depois. Agora a pergunta que não quer calar: se você continuar exatamente onde está hoje, com as mesmas conversas, as mesmas referências, os mesmos medos normalizados, os mesmos limites herdados, como será sua vida daqui a 5 anos? Você se sentiria orgulhoso? Talvez você não seja fraco, talvez você não seja incapaz, talvez você não esteja atrasado, talvez você só esteja tempo demais em um lugar que exige pouco e oferece menos ainda. Talvez o problema não seja quem você é, mas o que te rodeia todos os dias. Eu sou o lobo e minha função não é te motivar, é te acordar. Porque depois que você entende que o ambiente molda quem você será amanhã, continuar no mesmo lugar deixa de ser azar e vira burrice. Se você chegou até aqui e tudo o que eu falei fez sentido para você, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, talvez você já não pertença mais ao rebanho que está hoje e é hora de mudar. E segundo, se inscreva no canal e entre para assistir a nossa matilha. Aqui você vai receber conteúdos de qualidade que vai te ajudar a se libertar e que faça total sentido.